2 do trabalho de vocês estão falando sobre as cotas. E a minha pergunta é sobre a realidade que a gente encontra nas empresas. Vocês consideram que a lei, ao colocar multas para que as empresas coloquem esses funcionários dentro das empresas, ela acaba levando a uma conscientização do empresário, ou ele contrata esse funcionário com portadores de deficiência em função somente da multa que ele terá que pagar se não cumprir a cota? É uma situação delicada, porque a empresa, acredito que existam as duas condições. Tanto pode ter empresa que contrata com o vínculo social, de inserção mesmo, e como tem aquelas que contratam para cumprir a cota, como tem aquelas que não cumprem a cota, enfim, tem todas essas situações. O governo, talvez a intenção assim seja boa, não é minha intenção criticar, é uma opinião um pouco particular e um pouco do que a gente acabou observando, acabou encontrando. Mas o governo estipula metas, estipula a porcentagem, multas altíssimas, porque são valores astronômicos, do meu ponto de vista pelo menos. E só que existe também outro lado, porque até essa semana teve em Curitiba uma passeata de pessoas surdas e familiares pedindo que nas escolas públicas tenham professores surdos e que falem com as libras, os sinais de libras e tal. Quer dizer, o governo exige que a empresa contrate a pessoa deficiente, mas ele não com a mesma força que ele impõe essa lei, ele não usa a mesma força para capacitar, para auxiliar, para trazer essas pessoas para a inclusão social. Porque a pessoa, às vezes, ela quer ser contratada, conseguir um trabalho, mas ela vai ser contratada porque a empresa, se não contratar, ela vai pagar uma multa. E, às vezes, o benefício do INSS ele é maior do que o salário. Nessa situação da empresa que nós visitamos, é uma empresa que tem um salário relativamente baixo. Exatamente, um horário de trabalho muito exaustivo. Então, a pessoa que vai receber, eu não sei qual é o valor, mas digamos que ela receba R$500 para ficar afastada pelo INSS, vai ganhar 380, 400 para trabalhar. Muitas vezes a empresa acaba não optando. De repente, existe uma parceria do governo com as empresas, em vez de uma imposição, porque daí ficam dois inimigos, um empurrando para contratar, o outro lutando para não contratar, fugindo da fiscalização. Se fosse por uma questão de inserção social, unir as duas coisas e incluir realmente. Obrigada. Parabenizar a equipe, muito bom trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a parte de técnicas de seleção. Vocês colocaram no trabalho que algumas técnicas utilizadas seriam entrevistas, provas de conhecimento ou capacidade, testes psicométricos, testes de personalidade, entre outros. Na opinião de vocês, ou a combinação deles, qual que é o mais usual e o que poderia dar mais efeito para a empresa? Então, no caso, a empresa que a gente fez, a entrevista, eles aplicam somente a entrevista. Por quê? Porque eles acham que, como eles têm muita rotatividade dentro da empresa, eles acham que às vezes não compensa gastar muito, porque dinâmica, testes, eles equivalem a muitos gastos, Então, geralmente eles usam a entrevista, porque é um processo que eles consideram mais seguro e o mais simples, tem um baixo custo, mais eficaz para eles, porque uma rotatividade muito grande, se eles forem fazer dinâmica, muita pessoa acaba desistindo, porque a rotatividade é muito grande, o salário é baixo, então para eles, sem contar que o custo é muito alto, então para eles uma entrevista é o suficiente para essa combinação, o uso de cada uma dessas técnicas, ela vai variar de acordo